De volta aqui na Stephanplatz, e o programa de hoje está dedicado a te mostrar os pontos que eu mais gosto nas grandes cidades que eu visitei, como Viena, Salzburg e Innsbruck. Mas antes da gente começar a ver esse retrospecto, essa retrospectiva, eu quero que você conheça alguns lugares que eu ainda não havia gravado aqui em Viena. Tenho certeza que você vai gostar. E eu vou começar o meu giro por aqui, pela Josefplatz, a Praça de José, onde tem dois lugares interessantes para a gente visitar, mas não vou falar deles e sim chamar um amigo meu. Você sempre me pergunta, Rogério, que guia você indica em tal cidade? Aqui em Viena é Pablo. Está aqui o Pablo, meu amigo, que inclusive está com uma camiseta maravilhosa hoje. E se você gostou do modelito do Pablo e do meu, já sabe que tem que correr lá na Loja do Louco para poder comprar a sua. Feito o merchan, tá bom? Pablo, o que a gente, essa Praça de José II, o que ela tem aqui tão legal para a gente visitar? Bom, aqui estamos numa parte do complexo que chama-se Hofburg. O mais famoso aqui atrás, a entrada à sala suntuosa da Biblioteca Nacional Austríaca, que é do século XVIII. Okay. Considera ser uma das bibliotecas grandes, barrocas, mais importantes e mais belas do mundo. Mas eu vou falar disso quando estamos lá dentro da biblioteca, ok? Beleza. E outra coisa que não parece, que desta parte, sempre dentro do complexo, tem uma igreja. Nem diria que tem uma igreja, mas aquela pequena portinha é uma igreja grande, do século XIV, gótica, que é a Igreja dos Monges Agostinhos, onde a partir do século XVIII faziam casamentos da Casa Real. Muitos membros da família real casaram lá, Maria Antonieta, com Luís XVI, Maria Luísa, também com Napoleão, Francisco José e Sissi. Foi Elizabeth da Baviera. Elizabeth, Sissi, então foi o dia 24 de abril de 1854. Aí ele tinha 23 anos e ela 16 anos. E, bom, tem uma escultura muito linda que lembra outro casamento da filha preferida de Maria Teresa, Maria Cristina com Alberto. Tem uma escultura, um escultor famoso italiano, Antonio Canova. Vamos lá ver, é muito famoso, entrando à direita, que é uma homenagem à esposa quando ele ficou viúvo. Pablo, a gente está dentro da biblioteca agora. Primeira pergunta, quantos livros nós temos aqui? Uns 200 mil livros. 200 mil. E de que ano é essa biblioteca? É dos anos 30 do século XVIII, ou seja, tem quase 300 anos. Que legal. Absolutamente barroca. Esta é a sala central da biblioteca, que é uma sala oval, que recolhe 15 mil livros, mais ou menos, que era a biblioteca privada do legendário príncipe Eugênio de Savoia, chamado Grande Vencedor dos Turcos, e que foi o proprietário do Belvedere, do Palácio Belvedere. Depois da sua morte, se diz que só a biblioteca foi valorizada mais do que o valor do Palácio do Belvedere. Caramba! Porque são enquadernados com os coros especiais, segundo a temática, e ele era um grande mecenas das artes e da cultura. Logicamente não leu uns 15 mil livros, mas uns livros... Mas tinha uma coleção, né? Sim, foi praticamente a fundação dessa nova biblioteca, foi a biblioteca do Príncipe Eugênio. Foi o primeiro fundamento da biblioteca. E era uma biblioteca particular. Era particular dele, mas quando abriram esta biblioteca foi a primeira vez que os Habsburgos tiveram uma biblioteca que começou a virar uma biblioteca pública. Na época de Carlos VI, depois mais tarde o marido de Maria Teresa, Francisco Esteban de Lorena, ele vinha aqui os domingos com outros músicos a tocar música aqui dentro, porque a biblioteca está diretamente ligada com a residência imperial. Passando aquele portal no fundo já passa... já estamos dentro, é parte. Sim, é parte do Hofburg, mas eles entravam diretamente, e então, porque antigamente os Habsburgos tinham bibliotecas, mas não eram para o público. E como acontece com toda a biblioteca, sempre chega um momento que é o limite, não? Que precisava mais espaço. Aí fizeram este prédio, que foi feito pelo mesmo arquiteto também que fez a igreja de São Carlos, aquele Fischer von Erlach.
Pablo, me chamou muita atenção esses globos. Eu particularmente gosto muito de globo. Por que tanto globo e globo diferente? Eu vejo um com os mapas, que eu estou acostumado, e uns desenhos esquisitos aí. O que é isso? Bom, até o descobrimento da América, no século XV, os globos que faziam demonstravam o mundo do céu. Okay. Então, globos astronômicos e astrológicos, porque a astronomia e a astrologia ia junto com o símbolo do zodíaco. E não tinha conhecimento da Terra redonda, não é? Pensava que a Terra era plana. Só a partir do século XVI que começaram a fazer os globos terráqueos. Então, aqui em Viena, temos a coleção de globos maior do mundo inteiro. Nossa. E tem alguns que são da Terra e outros que representam o céu, praticamente, com o símbolo do zodíaco. Então, pertencente à biblioteca, tem um museu que chama-se Museu dos Globos, onde pode ver uns 200 globos. Nossa. Mas, em total, a coleção são 700 globos. Nossa. E Viena tem a associação de pesquisas de globos mais importante do mundo, que chama-se Associação Coronelli. Coronelli era um fabricante de globos que vendia para o Rei Sol, para Luís XIV, tem famosos globos lá, não? Legal. E esses são globos de Coronelli, justamente, do século XVIII. 18? Não, são lindos, 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 lindos. Você sabe que eu sempre quis conhecer esse lugar, nunca tinha vindo até aqui, mas é bonito. Só que eu ainda acho de Admont muito mais bonito. De Admont é outra coisa, é mais recolhida. E as histórias que acontecem ali dentro, aquelas 4 últimas figuras, é incrível aquilo lá. Bem, imagens para você aqui da biblioteca, vou seguir para um outro lugar para você conhecer aqui de Viena. Dentro do tema Tesouros Escondidos, eu quero mostrar para vocês uma igreja pouco conhecida e pouco visitada aqui em Viena, que é a Igreja dos Jesuítas, uma ordem que nasce lá na Espanha justamente para combater o protestantismo. Tanto que eles são convidados a vir aqui para a Áustria para, vamos ao termo, recatolizar os protestantes. Era importante porque muita mão de obra estava sendo se perdida dos católicos para os protestantes e eles necessitavam disso. Por essa razão, construíram igrejas, já falei disso num outro vídeo, construíram igrejas bonitas como essa. Mas bonita, Rogério, é na Cheve, não é muito bonita não. Vamos ver lá dentro. Realmente dá para perceber a diferença entre a fachada da igreja e a sua parte interior. A gente percebe claramente o estilo barroco exuberante em cada detalhe. Mas originalmente a igreja não era assim, era muito simples. Ela foi consagrada no ano de 1631. Mas entre os anos de 1703 a 1705, ela foi totalmente remodelada pelo arquiteto italiano Andrea Pozzo, que criou afrescos ilusionistas que dão a sensação de profundidade. E uma curiosidade é que as colunas não são de mármore maciço, apesar de parecer de verdade, e sim de pedras ou tijolos cobertos de estuque e, por fim, pintada com uma técnica para imitar o mármore. A igreja está ligada à Universidade de Viena, sendo muito usada para celebrações acadêmicas e realmente vale uma visita. Olha que interessante, eu estou num lugar onde era uma das portas de entrada da cidade de Viena. A gente vê aqui parte do muro que cercava toda essa cidade. A gente tem aqui uma maquete interessante que mostra como ela era. E toda essa parte aqui do muro, que foi destruída por Francisco José posteriormente, ela hoje é onde funciona o que eles chamam o Ring, a rua principal que liga toda a cidade. Viena é uma daquelas cidades fascinantes que encontramos na Europa e poder rever esses lugares é sempre um privilégio. É difícil para mim escolher os melhores lugares dessa cidade, porque eu sou apaixonado por tudo, mas algumas visitas, na minha visão, são imperdíveis, como a Igreja de São Carlos, que é a masterpiece das igrejas barrocas da Áustria. Conhecer o oposto de toda a arquitetura vienense, que é o Hundertwasser. Comer um autêntico Wiener Schnitzel no Hut e depois uma Sachertorte na Demel e visitar a atração que mais me impressiona aqui, que é o Schönbrunn.
com seu palácio, seus jardins, que receberam imperadores, imperatrizes e toda uma corte por séculos. Agora é hora de deixar Viena e partir em direção a Salzburg. Eu estou em frente ao rio Salzach e desde o século VIII comerciantes vinham até aqui essa região para comprar sal, que era conhecido naquela época como o ouro branco. Mas eles tinham que passar aqui nessa cidade para pagar os seus impostos, que era conhecida como a Fortaleza do Sal. Mas ninguém chegava um para o outro e falava assim: meu amigo, vamos lá para a Fortaleza do Sal? Não, eles falavam a palavra em latim: vamos para Salisburgium. E aí a cidade ganhou o nome de Salzburg. Salzburg é música em forma de cidade. Afinal, foi nessa casa que no dia 27 de janeiro de 1756 nasce Johannes Chrysostomos Wolfgangus Theophilus Mozart, um gênio da música clássica. A cidade transforma o cotidiano em harmonia e faz cada visitante sentir que faz parte de uma grande sinfonia. Por isso, é muito difícil dizer quais os melhores lugares para se visitar, então eu vou fazer um rápido resumo de todos os que eu visitei. Eu começo pela Catedral da cidade, que foi a igreja em que Mozart foi batizado. Sua pia batismal ainda se encontra aqui. Bem próximo à catedral, ergue-se a imponente fortaleza de Hohensalzburg, que por séculos protegeu toda a cidade e ainda hoje vigia Salzburg como uma guardiã silenciosa da história. Na charmosa Geertruidegasse, vemos os delicados ferros forjados das fachadas que roubam o olhar e dão à cidade um encanto único. Cada letreiro é uma pequena obra de arte suspensa no tempo, que transforma a rua em uma galeria a céu aberto. Agora, um lugar imperdível para mim, se você tiver pouco tempo por aqui, é o Jardim Mirabel. Aqui, as flores parecem conversar entre si, desenhando caminhos que nos convidam a caminhar devagar, não por falta de pressa, mas para que nenhum detalhe da sua beleza passe despercebido. Mais um detalhe do Jardim Mirabel é que aqui nesse lugar foram filmadas umas cenas do filme A Noviça Rebelde. E olha só o dueto que eu e essa fã japonesa fizemos. Doe, a deer, a female deer, hooray, a drop of golden sun. Me, a name I call myself, far, a long, long way to run. Sol, lá é bem longe daqui, se indica a condição, depois disso vem o dó. Thank you so much. Arigatou gozaimasu. Na realidade, não foi só o Jardim Mirabel que fez parte do cenário, e sim toda a cidade, e você pode fazer tours que te levam a esses lugares, como Festhaus-Tüli, a Abadia de Nürnberg, When the Lord closes a door, somewhere he opens a window. a Residenzplatz,
a fonte do Residence, o Schloss Fromburg, que serviu de cenário para a fachada da casa da família Von Trapp, o Leopoldskron, que foi a parte de trás da casa onde ficava o gazebo, que se encontra hoje no Hellbrunn. I am 16, going on 17. Entre jardins verdes e palácios está o Hellbrunn, que nos traz uma surpresa onde fontes com truques nos surpreendem como se o próprio lugar tivesse alma e senso de humor. Aqui a gente se diverte e percebe que cada detalhe foi pensado para encantar e para transformar o passeio em uma experiência quase mágica. Agora é hora de reviver meus melhores momentos em Innsbruck. A história dessa cidade tem tudo a ver com essa ponte onde estou agora. Não exatamente essa ponte, que não é original, mas que estava construída aqui em 1186. A história começa um pouco antes. Em 1180, quando os bávaros vindo do norte, eles se instalam nessa parte aqui do rio. Do outro lado do rio já existia um povoado e o mosteiro de Wilten. Esses dois povoados queriam ter uma relação um pouco melhor, inclusive os bávaros queriam comprar terrenos do mosteiro de Wilten para desenvolver aqui a cidade. A maneira de se transportar de um lado ao outro era só de barco, e o rio, como a gente vê, ele é meio bravo, então era meio complicado. Então, em 1186, eles constroem essa ponte. O rio se chama Rio Inn. Em 1239, oficialmente a cidade é conhecida como Innsbruck, que traduzindo é a ponte sobre o rio Inn. Innsbruck é uma cidade com cerca de 130 mil habitantes, de acordo com o censo de 2024. E o que me deixa muito triste é saber que muitas pessoas, incluindo muitos brasileiros, fazem dessa cidade apenas um dormitório. Chegam aqui no final da tarde e já partem no dia seguinte pela manhã. Acho que eles pensam o seguinte: se eu chegar antes do sol se pôr, eu consigo tirar uma foto lá da Casa do Telhado Dourado, que é o grande cartão postal aqui da cidade. Também posso tirar uma foto lá do Arco do Triunfo e, se der sorte, ainda visitar a Catedral. Mas eu quero te mostrar que vale a pena você ficar um dia a mais aqui e aproveitar alguns outros lugares, incluindo 2 tesouros escondidos. Mas vamos primeiro saber o que é esse famoso Telhado Dourado e a história do Arco do Triunfo de Innsbruck. Eu estou de frente ao principal cartão postal aqui da cidade de Innsbruck, que é a Casa do Telhado Dourado. Antigamente esse lugar servia como residência dos soberanos. Inicialmente aqui Frederico IV foi o primeiro morador, mas posteriormente, quando Maximiliano I se tornou arquiduque da Áustria e o rei da Bavária, ele veio morar aqui em 1493. Ficou viúvo porque sua primeira mulher faleceu num acidente e aí ele casou com Bianca Maria Sforza de Milão. Dizem que ele odiava essa mulher, mas ele precisava de dinheiro, ele estava com o governo praticamente quebrado e por essa razão ele presenteou ela com esse balcão de 3 andares e um telhado dourado. Foi o seu presente de casamento. O telhado dourado tem 2.657 peças de cobre, todas elas revestidas em fino ouro, o que torna o lugar o mais visitado da cidade. Este é o Arco do Triunfo de Innsbruck, construído para pedido de Maria Teresa para celebrar e homenagear
Você está olhando, mas que confusão é essa, né? Todos os arcos do triunfo aqui na Europa geralmente têm uma razão pela qual ele foi construído. Homenagear, aliás, mais do que homenagear, celebrar as grandes vitórias dos seus líderes. Por exemplo, Tito, quando destruiu Jerusalém no ano 70, tem um arco do triunfo lá em Roma. O arco do triunfo em Paris mostra as grandes vitórias napoleônicas. Enfim, geralmente o arco do triunfo que você encontra por aqui na Europa sempre vai estar voltado a comemorar a vitória de uma grande batalha. A razão original deste arco era celebrar o casamento de um dos 16 filhos de Maria Teresa. Nesse caso, Leopoldo II com a princesa Maria Luísa no dia 5 de agosto de 1765. Mas infelizmente, 13 dias depois, 18 de agosto de 1765, dentro ainda do período das festividades, seu marido e pai do noivo, Francisco I, vem a falecer de maneira inesperada. Assim, os planos foram alterados. O lado sul do arco foi dedicado ao casamento de Leopoldo II. Afinal, no hemisfério norte, a parte sul é sempre mais quente, onde há mais alegria, tanto que você percebe o sorriso dessa escultura. E no lado norte, onde é mais frio, foi colocada uma homenagem a Francisco I, e você vê também essa escultura com um olhar mais triste. Eu acho que de todos os arcos que eu conheço na Europa, esse é o único com duas dedicatórias. Agora é hora de conhecer o primeiro tesouro escondido. E essa aqui é a Hofkirche, ou a Igreja da Corte, consagrada em 1553 por Ferdinand I, neto de Maximiliano I. A gente encontra aqui 28 estátuas, todas elas feitas em bronze. É o maior conjunto em bronze feito no mundo. E todas essas estátuas têm cerca de 2 metros de altura e pesam entre 1.080 a 1.680 quilos. Foram feitas entre os anos de 1500 a 1550 e elas simbolizam um cortejo fúnebre para o cenotáfio de Maximiliano I que está aqui. Cenotáfio é um túmulo que não tem alguém lá dentro. As pessoas não queriam que Maximiliano fosse enterrado aqui porque ele devia muito dinheiro para a cidade, mas o seu neto, em homenagem ao seu avô, construiu esse memorial. Quem está enterrado aqui, esse sim, um herói nacional, foi Andreas Hofer, que teve o seu velório aqui nessa igreja e depois o seu sepultamento. E a gente para em frente a elas e fica percebendo cada detalhe. É impressionante como esses caras fizeram um trabalho sensacional no bronze. Como eu disse agora há pouco, mais um tesouro escondido aqui na Áustria. E agora é hora de ver o segundo tesouro escondido. Esse aqui é o tesouro que eu estou me referindo. 1000 metros de pintura, gente. 100 metros de comprimento por 10 de altura. 27 painéis conectados, costurados um no outro, que você não percebe de jeito nenhum onde está essa costura. Estou tentando olhar aqui e não consigo. Agora, o mais bonito é a gente saber que essa pintura foi feita por causa dessa batalha tão importante em 1809. Então tudo que a gente vê aqui retrata isso. E o artista foi tão sensacional que ele colocou 5 metros aqui de distância até a pintura para a gente se sentir no alto da montanha, bem no meio da batalha. Então você andando aqui, só falta ouvir o barulho dos tiros aqui para você se sentir bem no meio da batalha. A pintura foi feita entre 1895 e 1896.
Foram necessários somente 4 meses para que essa pintura fosse feita. Foi um professor de arte com mais 4 ajudantes que encararam esse desafio. Peso total dessa obra de arte: 900 quilos de tela e mais 500 quilos da pintura, do óleo, da tinta. 1.400 quilos, gente, 1 tonelada e 400 quilos a gente tem aqui nessa obra de arte. Originalmente essa pintura não estava nesse lugar, ela passou por vários locais até que chegou finalmente a esse museu. E graças a Deus pela pessoa que comprou essa pintura e fez esse tesouro ficar guardado aqui dentro. Aqui do lado do Das Panorama está o Berg Isel, que é o local onde nos invernos acontecem campeonatos de salto de esqui. E eu dei muita sorte de encontrar o time nacional da Polônia que estava treinando aqui. Gente, eu consegui entrar aqui no lugar que não pode entrar e a galera me liberou. Muito legal, muito obrigado a essa galera toda aí. E eu tô na parte que eles estão se preparando para fazer o salto. Para mim é muito legal isso, porque, como eu falei, isso não tem no Brasil, né? A gente não está acostumado a ver isso. E me disseram que basicamente eles estão andando a 91 km, a velocidade que eles estão saltando hoje. 96 metros tem essa primeira rampa e lá embaixo mais 135. Bem, vou pegar o primeiro aqui que já vai, vamos lá, peraí. A concentração que eles têm aqui, gente, é impressionante. Eles não se falam nessa hora. Preparo total. Equipamento, você só ouve o som do equipamento, das travas, mais nada. Os caras são muito bons, muito bons. Que experiência legal, gente. Simplesmente achei isso aqui muito legal. Hora de subir nos Alpes de Innsbruck, um passeio também que poucos brasileiros conhecem. E o que sempre me impressiona nesses países europeus é a organização e preocupação em oferecer algo com excelência para os turistas. Você pega um trem moderno que vai te levar até um teleférico que te deixará lá no topo, tudo muito conectado para facilitar o seu passeio. E eu chego no topo da montanha, aqui em Hafenleckar, 2.400 metros de altura, gente. Então você tem uma boa parte do Tirol aqui na sua frente. E aqui de cima, lógico, você consegue admirar esse belo jardim que é a Áustria. Então, eu espero que você tenha gostado de rever os lugares que eu mais gosto nas 3 grandes cidades austríacas, além de ver algo novo que eu gravei em Viena. Se você tem vontade de conhecer a Áustria, alugar um carro e se aventurar por aqui, lá no meu site loucoporviagens.com.br você encontra o meu e-book com todas as dicas e informações para uma viagem por esse país. Tenha certeza que você vai economizar tempo e dinheiro. Mas caso você queira embarcar comigo num grupo guiado por mim, lá você também encontra a minha agenda de grupos e também encontra os produtos oficiais Louco por Viagens, como camisetas, copos, canecas, capas de mala e muito mais. Meu muito obrigado pela sua companhia até agora e aproveita para seguir as minhas redes sociais e se inscrever no meu canal no YouTube. E eu te espero no meu próximo programa, porque afinal de contas, dentro de nós sempre vai existir um louco por viagens.